Chegou a hora de começar a colocar a mão na massa. Nessa aula do Mundo 3, nós vamos instalar o Python na sua máquina da melhor maneira possível. Caso você utilize o Linux ou Mac, eu tenho uma ótima notícia para você. O Python já vem instalado na sua máquina por padrão. A única coisa que você deve instalar nesse caso é a IDE, calma que eu já vou te explicar o que é isso, que nós vamos utilizar ao longo do curso e algumas bibliotecas, que é o tema da próxima aula. No Windows, que é o sistema mais utilizado pela grande maioria das pessoas, nós teremos que instalar tanto a linguagem de programação quanto a IDE. Aliás, instalação de uma linguagem é um tema que deve ser abordado de maneira cuidadosa e que todos os tutoriais da internet de instalação passam batido. Obviamente, aqui eu vou me aprofundar um pouco mais nessa parte da instalação, só para te mostrar o que está acontecendo quando você está baixando uma linguagem de programação no seu computador. Então cola comigo e vamos para a parte teórica da aula. Nesse momento, eu vou pedir um pouco de licença poética aos programadores que estão assistindo em nome da didática, ok? Eu irei fazer simplificações um pouco grosseiras do que é uma linguagem de programação e como o nosso computador entende elas. Uma linguagem de programação nada mais é do que um conjunto de regras sintáticas e semânticas para implementar um código-fonte. No final do dia, o seu computador só entende 0 ou 1. Então, tanto JavaScript, Python, R, seja qual for a linguagem, deve transformar de alguma forma todo o código que você escreveu em sequências de 0 ou 1. Entendido isso, esses processos intermediários variam na implementação de linguagem para linguagem. Mas no caso do Python, ele é uma linguagem interpretada, embora ele passe por um processo de compilação. Provavelmente você não sabe que processos são esses, mas a grosso modo, tanto o processo de interpretação da linguagem como de compilação são atividades executadas por outros programas que transformam a síntese que você escreveu na síntese de máquina. Vamos imaginar que você esteja viajando para a Grécia. Provavelmente você fala português e não sabe falar grego, embora quem mora na Grécia tenha o grego como sua língua principal, mas não saiba falar português, obviamente. Para se comunicar com o nativo, você teria que utilizar um intérprete que entenda o que você diz em português e traduza para o grego todas as mensagens que foram passadas. Esse intérprete, no caso da programação, são os processos de interpretação, como o nome já diz, e a compilação, além de outros processos que não vale a pena ser mencionados por agora. Esses processos conseguem entender claramente o que você quis dizer, ou não, se você for um programador ruim, para traduzir tudo para a linguagem binária. Dando continuidade, como uma linguagem de programação precisa, além das regras pré-definidas, uma série de processos acontecendo, como você acabou de ver, o meio que isso tudo é feito são através de arquivos baixados dentro do seu computador. Uma linguagem, da maneira mais grosseira possível, é um monte de arquivo baixado no seu computador, capazes de, juntos, transformarem o que você escreve em algo legível para o seu computador. Eu gosto de explicar isso porque, para a grande maioria das pessoas, uma linguagem de programação é um grande mistério. Incrivelmente, muitas pessoas que programam não sabem que uma linguagem está em alguma pasta do seu computador. Ela tem um local com todos os arquivos necessários para ela existir. E saber onde ela está dentro do seu computador é algo bem útil se você quiser virar um programador de verdade, tá? Mas eu não vou cobrar isso de você agora não, que tá começando, pode ficar tranquilo. Bom, ter as pastas da linguagem de programação no seu computador é só o primeiro passo. O próximo é configurar um ambiente que você programe e seja amigável, tenha uma interface bonitinha e tenha recursos de estilos. Aquelas palavras e letras coloridas que você já deve ter visto que diferem os objetos de uma linguagem. Isso vai agilizar seu processo de desenvolvimento, afinal, ninguém merece ficar criando programa grande no terminal. Essas são a IDEs, ou Ambiente de Desenvolvimento Integrado, que tem como, por exemplo, o Jupyter Notebook, VS Code, PyCharm e muito mais. Aqui nesse curso, nós vamos usar o Jupyter Notebook por alguns motivos, mas qual ferramenta você irá utilizar é bem pessoal, tá? E tanto faz. Se você já sabe programar e quer usar o VS Code, por exemplo, fica a seu critério. Agora que você já entendeu o que é uma linguagem e sabe que existem as IDEs, vamos botar em prática. Então, editor, roda a vinheta da parte prática aí. Como eu mencionei no início da aula, a instalação do Mac e do Linux serão diferentes do Windows, e se você tiver em um desses dois sistemas, pula para o tempo que está mostrando aqui do lado, tanto do Mac quanto do Linux. Se você não pulou, muito provavelmente seu sistema é um Windows. Bom, nesse caso, nós vamos instalar o Anaconda, que é a IDE mais completa do Python atualmente. Bom, o Python é uma espécie de cobra, e o IDE da Anaconda faz uma analogia à maior espécie de cobra que existe no planeta, vulgarmente conhecida no Brasil por sucuri. Isso porque nessa IDE você vai baixar praticamente tudo o que você precisa para desenvolver em Python, desde a linguagem propriamente dita, assim como suas principais IDEs e seus principais pacotes e bibliotecas que falaremos na próxima aula. Então vem para o computador que a gente vai fazer isso juntos. Entrando aqui no seu computador, você vai digitar Anaconda no Google,
para você conseguir baixar. O Anaconda, como eu falei para vocês, é uma distribuição do Python e ele pode ser utilizado para o R também, caso seja necessário, mas não é o nosso foco aqui do curso, beleza? E eu tô no computador do Leandro e vai aparecer essas coisas bugadas aqui que eu não sei, porque o Leandro, ele adora fazer essas coisas completamente diferentes. Ele é viciado em fazer coisas diferentes, mas beleza, não tem problema não. Baixando aqui o Anaconda no nosso computador, a gente vai clicar no primeiro link. E eu gostei que o Anaconda aqui você pesquisa, aparece coisa da Luísa Sonza. Beleza, vamos lá. Vai clicar no primeiro link, vai clicar em download. Salvar. O Anaconda aí tem uns 600 MB, então ele vai demorar um pouquinho no seu computador para baixar. Aqui vai demorar uns 10 segundinhos no máximo. Aí beleza, tranquilo. Qualquer link que não seja esse aqui, por favor, não baixa, senão vai dar ruim. A gente tá baixando aqui a Anaconda completa também. Tem a Miniconda também, que é uma versão da Anaconda que você não baixa todos os pacotes dependentes, mas pro nosso caso aqui não faz muito sentido. O melhor mesmo é você baixar o Anaconda completo, porque já vai incluir tudo que você precisa pra gente ter esse mini curso aqui. Quando ele terminar de baixar, você abre, que isso aqui é um instalador, vai executar. Vai concordar aqui com os termos, bota pra você mesmo, dá next. A Anaconda ela é um pouco grande, tá? Ela é um pouco pesada, como eu falei pra vocês. Ela tem basicamente tudo que você precisa, várias IDEs, vários pacotes. Então você dá uma olhada aqui, ela ocupa um espaço de 3 GB no seu computador, que é um espaço bem considerável. Quando você chega nessa parte aqui do tutorial, é importante a gente se atentar a uma coisa. Se por algum motivo você já baixou o Python na sua máquina em algum outro momento, e aí você está repetindo esse passo comigo de novo, é importante você deixar essa caixinha registrada para ela colocar esse Python que está vindo junto com a Anaconda como oficial da sua máquina. Porque, como eu falei para você no início da aula, o Python nada mais é do que um conjunto de arquivos em algum lugar no seu computador. Então você pode ter várias versões do Python dentro do seu computador. Nada impede isso. Você pode ter o Python 3.6, 3.7, 3.8, 3.9. E vão ser diferentes pastas, diferentes arquivos dentro do seu computador. No caso da Anaconda, caso você queira deixar ela como oficial para não bugar e ter vários problemas de ambiente, quando você quiser, por exemplo, usar o Pandas, que é um pacote do Anaconda, que vem junto com a Anaconda, e você quiser usar junto com o Python que você instalou fora do Anaconda, provavelmente vai dar um bug ali, vai dar algum problema. Então não esqueça de deixar essa caixinha registrada, principalmente se você já tem o Python baixado no seu computador. Na real, eu até aconselho você a desinstalar esse Python que está dentro do seu computador, caso você já tenha, para não ter nenhum tipo de bug, confusão com o Python que a gente vai baixar agora, tá? Mas caso você já tenha, não tem problema, a gente deixa essa caixinha aqui registrada, que ela vai evitar um pouco os bugs que podem acontecer em relação a você ter vários Pythons dentro do seu computador. A gente vai apertar em instalar, e aí vai demorar um pouquinho, tá? Então o editor vai cortar e vai voltar quando tiver terminado. Bom, finalmente a instalação concluiu, demorou um pouquinho, demorou uns 3 a 5 minutinhos para instalar. A gente vai clicar em Next, e finalizar aqui. Só desmarca essas caixinhas aqui, porque não tem necessidade de você começar. Agora que o Python já está instalado no nosso computador, a gente pode vir aqui no botãozinho do Windows e digitar por Anaconda, que a gente vai achar tanto o prompt de comando quanto o aplicativo da Anaconda. Eu vou explicar o que cada um desse aqui significa. O prompt de comando vai ser onde a gente vai colocar... Ih, sumiu de novo. Onde a gente vai colocar os comandos que a gente precisar na hora de instalar pacotes no Python. Já já você vai entender melhor, mas aqui que a gente vai dar os comandos para instalar a biblioteca e tudo mais, porque o próprio Windows, ele tem um prompt de comando também. Cadê o prompt do Windows? Se eu abrir aqui para vocês, isso aqui parece que é a mesma coisa, mas não é. Esse aqui é um da Anaconda, esse aqui é um do Windows. O do Windows, ele não funciona tão bem. Não é que não funciona também, né? Ele funciona para outros propósitos. O da Anaconda, ele vai ser integrado com Python. E esse aqui, se você der, por exemplo, tentar instalar um pacote por aqui, vai ter mais dificuldade do que se você instalar por aqui. Beleza? Então, sempre que a gente for usar um prompt, vai ser o da Anaconda. E o aplicativo, que é uma coisa mais amigável, deixa eu botar na tela aqui com vocês, é onde a gente vai ver todas as ideias que eu falei para vocês de ambiente de programação. Professor apanhando para a própria Anaconda. Ah, não, ele tá abrindo aí. Abriu. Beleza. Aqui a gente vai conseguir ver tudo que a gente tem acesso. Então, o RStudio aqui, para quem já programa em R ou por algum motivo conhece a linguagem, tá aqui. Você consegue ter acesso a ele. E todas as principais ideias do Python, que tá pedindo para dar update, mas a gente vai dar depois. Eu não tô no meio da aula aqui, não vou baixar a atualização, mas obviamente quando você estiver em casa, você baixa a atualização, não tem por que não baixar a atualização. A gente pode usar o VS Code, o PyCharm, que é um dos mais utilizados para Python, o Jupyter Notebook, que é o que a gente vai utilizar nesse curso. Então, para você abrir o Jupyter Notebook, basta você dar um launch aqui, aí você vai escolher o aplicativo que você vai abrir,
que no caso aqui ele fechou. Tá, meu Deus. Ele não deixou abrir. É porque eu tô com 2 monitores aqui. E aí ele abre no outro. Eu acho que o outro que tá configurado como principal. Mas não tem problema não. Vocês vão ver já. Pronto, abriu. Pronto, agora a gente abriu um Jupyter Notebook. A gente pode simplesmente dar um new aqui. Python 3. E começar a digitar nossos códigos em Python. Sei lá, A igual a 2. B igual a 3. Print. Olha, print A. Pronto. Já tá rodando o nosso Python bonitinho na nossa máquina. Se você quiser fazer essa brincadeira aqui, para você rodar um código dentro do Jupyter Notebook, é só você dar Shift Enter. Shift Enter, você vai rodar o código e ele vai aparecer aqui o bonitinho para você. Então, se você tem um sistema operacional Windows e seguir o passo a passo que eu te dei aqui, provavelmente você já está com tudo instalado no seu computador, os pacotes já estão instalados também, na próxima aula a gente vai ver sobre isso, e você já consegue aí dar seus primeiros comandos no Python, se você quiser, tá? Só que na próxima aula eu irei te ensinar algo que é o sonho de muita gente. Como você pode utilizar códigos prontos, programados por outras pessoas muito mais experientes, para escrever o mínimo possível no seu próprio programa. Como eu posso me apropriar de trabalho de outras pessoas e o melhor, de graça e de maneira legal. Se você quer aprender a fazer isso, dá play aí no Mundo 4 que eu vou te mostrar. Bom, se você pulou para essa parte da aula, provavelmente você tem um MacBook. Como eu disse lá no início, o MacBook ele já vem com Python instalado de fábrica, mas você precisa instalar algumas coisinhas para a gente conseguir desenvolver o nosso ambiente de programação. Nessa aula aqui, a primeira coisa que a gente vai instalar é um gerenciador de pacote chamado pip. Esse gerenciador de pacote ele é responsável por baixar, atualizar e deletar qualquer pacote que você queira no Python. Com ele, a gente vai conseguir fazer praticamente tudo no restante da aula, desde baixar os pacotes que a gente precisa até baixar o Jupyter Notebook, que é nosso ambiente de desenvolvimento. Bom, se você pulou para esse frame da aula, provavelmente você tem um MacBook e quer instalar aí o Python e o Jupyter Notebook dentro do seu computador. Como eu falei, o Python já vem instalado dentro do MacBook e você não precisa se preocupar muito com isso, embora eu vá mostrar para você aqui nessa aula, mas a gente tem que instalar o Jupyter Notebook. Talvez você tenha reparado também que eu tô com o cabelo grande e eu mudei algumas coisinhas nessa aula, resolvi regravar essa aula para ficar ainda mais claro a instalação dentro do MacBook, mas você não precisa se preocupar em relação a isso. Então, vindo aqui para o nosso computador, tudo que a gente fizer dentro do MacBook vai ser dentro do terminal, beleza? Então, a gente vai instalar o gerenciador de pacote, o pip, etc. Tudo dentro do terminal. E aí, se você não sabe como abrir o terminal, basta você aqui, tá uma aba do seu navegador aberta, por exemplo, digita aqui o F4 para abrir o search aqui do MacBook e digita terminal. Se você digitar terminal, você vai conseguir abrir aqui o terminal, só apertar Enter, pronto, ele vai entrar no terminal aqui do MacBook para você conseguir executar os comandos. Tudo bem? A primeira coisa que a gente vai fazer é eu vou mostrar para você como é que o Python já está aqui dentro. Então, se você digitar Python 3 no seu terminal, você vai abrir o Python, olha só que coisa linda. E aqui você já pode começar a programar em Python, inclusive. Se você escrever 2 mais 2, ele vai te devolver 4. Se você botar sei lá, 3 mais 3, ele vai te devolver 9. Você já consegue programar no Python. 3 mais 3 vai te devolver 9, não. 3 mais 3 vai te devolver 6. Ele vai te devolver aqui as respostas, tudo bonitinho, tá? Então, isso aqui você já pode começar a programar no Python, não tem nenhum problema. Vamos sair aqui do Python. Para você sair do Python, basta você digitar exit e 2 parênteses, tá? E aí, beleza, a gente já voltou pro nosso terminal aqui, que você tá vendo aqui que eu tô usando o MacBook Pro de Lucas. E aí, se você digitar, por exemplo, Python 3 versão, você vai conseguir visualizar também a versão do Python que está no seu computador, no caso aqui é 3.8.9. Tudo bem? Mas aí a primeira coisa que a gente tem que fazer então de instalação é instalar o gerenciador de pacotes pip. Esse gerenciador de pacote ele vai ser responsável por gerenciar as dependências do nosso computador. Então ele vai conseguir instalar para a gente pacotes mais importantes de análise de dados, como Pandas, NumPy, Matplotlib e tudo mais. Vai conseguir atualizar esses pacotes e coisas desse tipo. Não precisa se preocupar muito agora, só copia os códigos que eu vou botar aqui na tela, beleza? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é baixar o gerenciador de pacote pip com esse comando aqui que eu estou digitando na tela agora. Então copia aí no seu terminal, não precisa se preocupar em entender o que é exatamente esse comando aqui. Só não posso apanhar muito para o MacBook, que isso acontece muitas vezes. bootstrap.pypam.io getpip.py ou getpip.py. Beleza? Então vamos mudar aqui que acabou saindo erradinho. Pip. Olha só que coisa linda. Então vamos dar um Enter aqui. Beleza, dei um Enter e botei o comando para funcionar. Já baixou aqui e aí no seu computador espero que tenha baixado também. E agora que a gente baixou a ferramenta para instalar o pip, vamos de fato instalar o pip, que é fazer o quê? A gente vai aqui digitar nosso comando no terminal Python 3
get pip.py. Vamos digitar esse comando aqui, ele vai instalar o pip no nosso computador, beleza? Então você vai ver que tá aparecendo o download aqui. Beleza, instalou o pip. E caso você tenha instalado alguma versão do pip que não seja atualizada, isso pode acontecer eventualmente dentro do MacBook, a gente vai digitar o comando pip3 install. Install. 2 tracinhos, upgrade pip. Beleza, ele já conseguiu atualizar aqui, que no caso não precisava no notebook do Lucas, mas aí no seu MacBook pode ser que isso seja preciso, tudo bem? Então agora que a gente já tem o pip, a gente vai conseguir instalar os nossos pacotes. Por exemplo, a gente pode dar pip3 install NumPy para instalar o NumPy. A gente pode dar pip3 install Pandas para a gente instalar o Pandas, que é um pacote que a gente vai utilizar muito aqui no nosso mini curso. pip3 install Matplotlib, para a gente baixar os 3 principais pacotes da linguagem. Você pode ver que aqui no PC do Lucas eu já baixei todos eles, já tá instalado, tá? Mas no seu computador provavelmente vai instalar. E aí você deve ter percebido que o padrão para você instalar um pacote dentro do Python é você digitar aí a tecla pip3 e install. E aí você digita o nome do pacote que você quer aqui do lado, Matplotlib, Pandas, NumPy. Ao longo do tempo você vai acostumando com esses pacotes, tá? Não precisa se preocupar com isso agora. E aí você vai acostumar aí com tudo isso, com esse universo do Python. Vamos dar um clear aqui no nosso terminal, só para a gente voltar lá para cima, para você conseguir visualizar isso da melhor forma. E agora a gente já tem um gerenciador de pacotes pips instalado no nosso MacBook. O que a gente precisa agora é instalar o Jupyter Notebook. E para isso a gente vai botar aqui, ó, Python 3 mvenv Jupyter. E aí, quando você digitar esse comandinho aí na sua tela, você vai ativar um ambiente virtual dentro do seu MacBook. E sempre que você quiser entrar no Jupyter Notebook, você vai ter que digitar esse comando aqui, ó, source. E aí você vai digitar um tiozinho, eu tive que procurar esse tio aqui no Google para conseguir botar. E aí você vai ativar o seu ambiente virtual Jupyter. Ó, vamos lá, Jupyter. E bin/activate. Beleza? E aí você não precisa entender agora o que é isso aqui, um ambiente virtual, por que você está fazendo isso no terminal. Não precisa entender exatamente esse tipo de coisa agora, tá? A gente só está criando um ambiente para a gente conseguir hospedar a nossa ideia do Jupyter, que é onde a gente vai programar. Beleza? A gente está criando ali uma casinha, como se estivesse botando ali um novo lugar para a gente conseguir programar ali bonitinho, afastado do resto do computador. Tudo bem? Então a gente vai dar Enter aqui e perceba que quando a gente ativa esse ambiente virtual, que é o que você precisa fazer sempre que você queira entrar no Jupyter Notebook, a gente vai entrar aqui, ó, a gente saiu do Lucas Guimarães MacBook Pro para quê? O ambiente do Jupyter. Olha como é que a gente mudou o ambiente, beleza? Então agora dentro desse ambiente virtual, a gente pode fazer o quê? A gente pode dar um pip3 install Jupyter Notebook. Beleza? Quando você fizer isso aí, você vai perceber que ele vai instalar, ó, no caso aqui no meu computador, no MacBook, já está instalado. E dentro desse mesmo ambiente, para você ativar o Jupyter Notebook, vamos dar um clear aqui, basta você, ó, dentro do ambiente do Jupyter, digitar Jupyter Notebook. Ponto. E aí você vai abrir o Jupyter Notebook aqui no seu navegador, que nem abriu no navegador do Lucas, beleza? Aqui dentro do seu navegador é onde você vai colocar todos os arquivos, é onde você vai criar códigos novos. Então, por exemplo, para você criar uma nova pasta, aí você pode verificar aqui no seu computador, e, por exemplo, se você criou uma pasta só para o mini curso, para você guardar os códigos, as planilhas, os materiais complementares que eu dou ao longo das aulas, você pode, por exemplo, criar aqui na pasta de documentos do seu computador, isso aí é com você, tá? Mas aí quando você estiver dentro da pasta que você criou, você pode clicar nesse botãozinho aqui, New, ó, e criar uma pasta nova de Python 3. Agora que você tem essa pasta nova aqui, você pode mudar o nome da pasta aqui para o nome que você quiser. Você pode começar a digitar seus comandos, por exemplo, 2+2, que nem a gente fez lá no terminal. A gente pode digitar aqui, apertar a tecla Shift Enter, ou clicar no botãozinho aqui do Run, né? Mas o mais ideal é realmente você apertar o Shift Enter, e aí você vai rodar, ó, 2+2 igual a 4, 3+3 igual a 6, e aí você pode rodar os seus comandos aqui, seja do arquivo pronto, que eu vou dar para vocês, seja também do arquivo que você estiver criando aí na sua casa, beleza? Então com Shift Enter você consegue rodar os arquivos, por exemplo, para adicionar colunas novas, basta você clicar B aqui, ó, B, ele vai criando células novas, enfim, você pode olhar aqui todos os comandos aqui nesse tecladinho, ó. Se você for no tecladinho aqui, ó, você vai ver todos os comandos que é possível fazer de atalho,
Tudo bem? Então, toma muito cuidado aí. Espero que você tenha conseguido baixar. E agora chegou a hora da gente ir para o nosso mundo 4, que a gente vai aprender como que você pode utilizar códigos prontos de outros programadores. Como que a gente pode utilizar esses pacotes que eu baixei aqui nessa aula de Pandas, NumPy, Matplotlib, feitos por programadores muito mais experientes e, melhor ainda, de graça. Então, te vejo lá no mundo 4. Bom, se você pulou para esse frame da aula, provavelmente você está utilizando um Linux e quer aprender a configurar um ambiente Python dentro do seu computador. Eu tenho uma boa notícia para você, o Linux ele já vem com Python configurado. Para você saber qual é a versão do Python que está instalada na sua máquina, basta abrir seu terminal e digitar o comando Python 3, seguido do comando versão. Assim, no Python que eu estou utilizando aqui, ele está na versão 3.10. Eu estou utilizando uma máquina virtual dentro de Windows para dar essa aula para você. Então, se você achar essa resolução meio estranha, não se apega muito a isso não. O ideal aqui é a gente conseguir fazer os comandos juntos para você conseguir configurar dentro do seu computador um ambiente Python ideal. Bom, como eu estou dentro de uma máquina virtual, a gente vai pegar aqui o passo a passo do zero, como se eu tivesse um computador novo aqui na minha frente. A primeira coisa que você tem que baixar é o gerenciador de pacotes pip. Esse gerenciador de pacotes pip no Python, ele serve para 3 coisas principais na linguagem de programação: baixar pacotes novos, atualizar os pacotes e desinstalar os pacotes que já estão instalados. É a forma mais fácil de você botar essas bibliotecas no seu computador, que é o assunto da próxima aula. Bom, e como a gente pode instalar o gerenciador pip no nosso Linux? Bom, é bem simples, a gente pode simplesmente botar sudo apt install python 3 pip. Assim, a gente vai conseguir instalar o pacote pip dentro do nosso computador. No caso da VirtualBox, eu já instalei ele para não demorar muito, mas no seu computador aí deve demorar entre 30 segundos e 1 minuto. Basta você aguardar e logo depois já vai estar apto para você utilizar. A segunda coisa que nós vamos fazer é baixar as bibliotecas Pandas, NumPy e Matplotlib. Quando nós baixamos o Pandas, o NumPy já vem por padrão junto, então não precisa se preocupar muito com ela não. Na próxima aula eu vou entrar em detalhes o que são esses pacotes, por que a gente está instalando eles. Então agora não se apega muito não, instala aí no seu computador, que nas próximas aulas também a gente vai instalar outros pacotes que serão necessários para o nosso projeto. Começando pelo Pandas, a gente pode digitar o comando pip3 install pandas. Quando nós fazemos isso, a gente pode instalar qualquer pacote. Esse padrão ele serve para qualquer um, pip3 install e o nome do pacote depois. Quando a gente quiser instalar o Matplotlib, basta digitar então pip3 install Matplotlib. Pronto, agora nós temos o Pandas, o NumPy e o Matplotlib baixados na nossa máquina. Não precisa mais se preocupar em relação a pacote e agora o que a gente precisa fazer é baixar a nossa IDE. Até porque a gente não quer ficar programando no terminal, como eu falei para você. Então a gente precisa de uma interface bonitinha, tudo funcionando. E a que a gente vai utilizar aqui no curso é o Jupyter Notebook. Para baixar o Jupyter Notebook no Linux é ridículo também, é muito fácil. Basta você digitar o comando sudo para entrar no modo root. E aqui dentro dá pip3 install Jupyter. Assim ele vai baixar a IDE do Jupyter dentro do seu root, que é muito importante para você não ter problema de permissão dentro do seu computador. Vai dar um probleminha aqui na VirtualBox, mas aí você vai ignorar na sua casa, já você vai entender isso. Para sair aqui do root, você pode dar o comando exit. Pronto, saímos de dentro do sudo e agora a gente pode simplesmente rodar o comando Jupyter Notebook do terminal. Quando você rodar esse comando, vai abrir uma seção. De novo, aqui na VirtualBox vai dar esse bugzinho de acesso ao arquivo foi negado, que não tem nenhum problema. Caso isso dê na sua casa também, aconteça no seu computador, eu acho difícil, porque eu uso Linux no meu notebook pessoal. O computador que eu gravo não é o meu notebook pessoal, não é o computador que eu uso no dia a dia. E basta digitar Jupyter Notebook e tudo funciona normalmente. Você pode simplesmente pegar esse link daqui. Vou mudar aqui para o Mozilla e copiar esse link. Pronto, quando a gente colar esse link, vai abrir tudo bonitinho, localhost. Não pode fechar o terminal. Se você fechar o terminal, o Jupyter cai. O Jupyter nada mais é do que uma conexão ali que você está criando, um localhost, um servidor, um mini servidor, um ambiente virtual. Então você não pode desligar esse servidor de jeito nenhum. Então a partir de agora a gente tem tudo que a gente precisa. Aqui você pode criar uma pasta nova de Python 3 e pronto, você pode digitar os seus comandos Python à vontade. É muito importante a gente frisar que nessa aula a gente só está instalando, então agora que a gente vai realmente dar nossos primeiros comandos, mas antes a gente precisa entender o que são as bibliotecas.
Na próxima aula, a gente vai entender como que você pode utilizar códigos prontos de outros programadores. Como que você pode escrever um código escrevendo o mínimo possível e aproveitando a expertise de outros programadores muito mais experientes que você. No Mundo 4, eu quero te mostrar exatamente como que você pode utilizar esses códigos prontos e essas soluções que já vêm pré-moldadas nessas bibliotecas. Mas para isso, você precisa dar o play na próxima aula.